nós temos consciência. Como nós temos consciência, a gente, em última análise, se defende das buchas do mundo. A gente protege. A consciência é a nossa membrana plasmática na relação com o mundo. Ela envelopa a gente. O que a gente é do ponto de vista de todos os nossos princípios, intenções, desejos, comportamentos e tudo mais. A gente organiza essa parada toda porque a gente tem a consciência. Isso significa o quê? O que é a consciência para o Frith? Ele fala, sei lá o que é consciência. Pergunta para um filósofo, que eu não tenho capacidade. Ele é humilde, mas ele é um gênio absoluto. E aí, talvez até por isso. E aí ele vira e fala assim, não sei, mas eu vou dizer o seguinte. Se a gente olhar na natureza e mesmo... tudo é natureza, tá? Mas a gente olhar entre os elementos, os seres vivos e também os não vivos, a gente vê que as coisas têm diferentes tendências à coesão. Então elas mantêm a energia captada. E a gente tem coisas que justamente por ter baixa tendência à coesão, elas se dissipam, a fumaça, né? Saiu a fumacinha branca ali na Capela Sistina e ela se dissipou no ar. Não sei se vocês pararam para pensar como é fugaz, né? A dissipação dessa fumaça, que é ao mesmo tempo a dissipação de um anúncio que vai determinar, né, o destino da principal igreja do mundo pelos próximos muitos anos, sabe-se lá quantos. Pois bem, a consciência é justamente o oposto da fumaça saindo sobre a Capela Sistina. Ela é o elemento que mantém a energia livre ao mínimo nos seres vivos. Opa! Então tem aplicação esse princípio? Tem. Porque se isso é verdade, significa que eu posso pensar numa formiga e dizer, muito provavelmente ela tem consciência. Porque ela tem um comportamento organizado que mantém ela fazendo as coisas direitinho e assim por diante. Agora, se eu for para um macaco, eu posso dizer, se é verdade o que o Frith falou, que é provável que ele tenha mais consciência do que a formiga, porque ele tem uma estrutura de comportamento mais organizado. Agora, se eu for para a bactéria, eu digo, provavelmente a bactéria não tem quase nada de consciência, porque ela flana, ela voa de acordo com as concentrações osmóticas no ar. Ela manda muito pouco na sua própria vida. Então, ela segura muito pouco a energia. O princípio da energia livre para ela é um princípio, vamos dizer assim, ela é um organismo fraco frente ao princípio da energia livre. Que é um princípio que, em última análise, é matematizável, tem toda uma questão de replicável, tem equações que se aplicam a vários diferentes tipos de organismos, então não é um lero-lero qualquer. E, não que você precise de equação para não ser lero-lero, mas nas neurociências vai bem. Qual que é o ponto aqui? A consciência, nesse sentido, ela caminha junto com a complexidade. Quanto mais complexidade, mais consciência. E, portanto, do ponto de vista do Frith, seria possível, e é possível, formas de consciência que transcendam as nossas. Olha que interessante. Então, não se descarta sobre esse princípio implementacional o surgimento de uma hiperconsciência que possa ser fabricada, ou seja, uma consciência de máquina. Aí você fala, tá vendo? Então tudo aquilo que você falou era uma merda e é óbvio que o robô pode ser... Não, peraí, calma aí. A consciência, nesse sentido, ela emerge justamente da complexidade do sistema que mantém a sua própria energia. E, por definição, a máquina que você liga na tomada, ela não mantém sua própria energia. Ou seja, o princípio, à luz do princípio da energia livre, aquilo que a gente entende como computação binária e tudo mais, é profundamente frágil, mais frágil que a própria bactéria, que se reproduz geração a geração, que é sempre o ponto que eu trago para ficar mais simples. Eu digo, não tem consciência de máquina porque a consciência é evolucionária e você não tem um princípio evolucionário atuando na inteligência artificial e ponto final. De uma forma ou de outra, essa ideia traduz muito bem algo importante, que é que a consciência ela pode ser pensada como um invariante. E o ponto que eu queria trazer para fechar é que uma tendência que está ficando forte é a do panpsiquismo. Quer dizer o seguinte, eu volto lá na fenomenologia, eu volto no Husserl, no Merleau-Ponty, no Heidegger, e falo, olha, tá bom, mas eventualmente a consciência, ela não é algo que primeiro surge com o organismo, depois eu penso a consciência daquele jeito analítico. Não, ela é o elemento primário, ela é o constitucional. E aí, um passo que radicaliza isso e faz a ponte entre todo mundo é um que diz assim, tá bom, então, eventualmente a consciência nem sequer é algo dos elementos dos seres vivos. Eu posso dizer que ela existe em nível zero em tudo que existe no mundo, pedras, cadeiras, o que quer que seja, simplesmente ela existe em nível zero. Ela pode existir
em níveis crescentes, conforme eu tenho um mínimo de complexidade nos organismos, eu posso ter consciência na medida em que eu tenho uma dupla de pensadores, de intelectuais muito legal, que eu gosto muito, que é Maturana e Varela, vamos dizer, eu tenho autopoiesis, quer dizer, essa capacidade de manter a integridade própria, que é o que o Carl Friedrich vai chamar de capacidade de reter a energia, minimizar a energia livre, e eu vou crescendo, e na atualidade eu chego num ápice que é o ser humano, sem que nada me garanta que pode existir não uma, mas muitas espécies ainda muito mais conscientes num futuro próximo ou distante, sobretudo se a gente não acabar com o planeta antes disso.